Seja bem-vindo ao Diretamente ao Direito. E hoje, direito do consumidor. Comprou pela internet e se arrependeu? Veja quais são os seus direitos. Primeiramente, devemos destacar que as relações de consumo envolvem necessariamente o consumidor e um fornecedor para fins do Código de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor é quem adquire como destinatário final de uma mercadoria ou usuário final de um serviço. Por exemplo, se alguém compra um produto e vai aperfeiçoar esse produto para revender, ele já não se enquadraria como consumidor para efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Então, ele necessariamente deve ser destinatário ou usuário final. E o fornecedor é quem, com habitualidade, coloca mercadorias ou presta serviços no mercado. E esse conceito é importante para diferenciar a pessoa física que vende um bem usado, ainda que seja pela internet, em alguns sites de vendas. Nesse caso, não se aplica a relação de consumo prevista no Código de Defesa do Consumidor. Pode ser aplicada às normas do Código Civil Brasileiro. Quando se aplicar as normas de relação de consumo, consumidor e fornecedor, Código de Defesa do Consumidor, as compras realizadas fora do estabelecimento, como exemplo, compras por telefone ou pela internet, assiste ao consumidor o direito de arrependimento. E o detalhe, o motivo desse arrependimento é irrelevante, conforme estabelecido no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Então, não agradou com o produto que adquiriu, né, ou se arrependeu efetivamente, ou surgiu um compromisso que não estava aguardando, é direito do consumidor a devolução daquele produto, desde que é comprado, adquirido fora do estabelecimento, como mencionamos, e nessa hipótese, o consumidor ainda tem direito a ser ressarcido com as despesas que ele incorreu, o que inclui frete e eventuais seguros. E o prazo estabelecido em lei para a manifestação desse arrependimento, que é o prazo de reflexão, são de 7 dias corridos. O que isso significa? Esse período de 7 dias não fica suspenso ou interrompido em feriados ou finais de semana. Uma vez iniciado, ele flui até ser esgotado. E uma vez exercido o direito de arrependimento, como o consumidor será ressarcido? Esse ressarcimento será na forma que ele pagou. Então, se for em dinheiro, será ressarcido em dinheiro, ou se for via aquisição em cartão de crédito, por meio do estorno pela operadora do cartão de crédito. Forma distinta do recebimento, desde que haja concordância pelo consumidor. E o direito de arrependimento está reconhecido desde a edição do Decreto 7962, direito de arrependimento pelas aquisições feitas online. Então, houve a extensão das disposições previstas no CDC, também as aquisições feitas pela internet online. E para o exercício do direito de arrependimento, as operadoras devem fornecer a mesma facilidade no momento da compra. Então, o exercício vai ser realizado na mesma plataforma, sem prejuízo que as operadoras, os fornecedores, também disponibilizem outros mecanismos para facilitar o direito de arrependimento pelo consumidor. Exercendo o direito de arrependimento, o fornecedor deve comunicar imediatamente à operadora de cartão de crédito, quando for o caso, para que providencie o estorno ou evite a cobrança na próxima fatura do consumidor. Outro problema que pode ocorrer nas aquisições à distância, feitas por internet ou por telefone, de maneira remota, é em relação à oferta não cumprida. Seja no que se refere à descrição do produto, no site é uma coisa, no momento que o consumidor recebe é coisa distinta, seja também nos prazos para envio ou prazo para recebimento. É considerado que a oferta não foi cumprida da forma que efetivamente deveria ser. Nessa situação pode ficar configurada tanto a propaganda enganosa pelo site, e nesse caso o consumidor tem a opção de troca do produto ou simplesmente exerce seu direito de arrependimento
e tem um reembolso assegurado. Mas nesse caso, pode também ficar configurado perdas e danos para o consumidor, principalmente no que se refere a prazos não atendidos. E lembrando, às vezes, o site anuncia um produto bem abaixo do valor de mercado porque esse produto tem um defeito. Mas se for esse o caso, na descrição do produto no site, o defeito deve estar detalhado, deve fazer parte da descrição. E é sempre importante, no momento que você realiza uma compra pela internet, tire o print da tela e guarde, porque aquela descrição tem que corresponder ao que efetivamente você vai receber. E uma dúvida comum: e se o produto apresenta um defeito após os 7 dias? Já não dá para exercer o direito de arrependimento. Aí a questão se resolve pela garantia do produto. Lembrando, quando for bens não duráveis, a garantia necessariamente é de 30 dias no mínimo, e se for bens duráveis, a garantia é de 90 dias. Mas esses prazos são para aqueles casos de defeitos aparentes, que são aqueles de fácil constatação. Por exemplo, um produto que apresenta um risco, ou o vidro, a tampa veio quebrada, rachada, nesse caso, defeito aparente. Então é possível o exercício da garantia. E qual o prazo para conserto na hipótese de garantia? O prazo para conserto previsto em lei é de 90 dias, salvo para produtos essenciais, como fogão, geladeira, em que a troca deve ser realizada de modo imediato pelo fornecedor, assim que o fornecedor constatar o problema no produto. E no caso do vício oculto, que é aquele de difícil constatação, nessa situação, os prazos também são os mesmos, 30 ou 90 dias, dependendo se o bem for não durável ou durável, respectivamente. O que muda em relação ao defeito aparente é o início da contagem do prazo. No caso do defeito oculto, só tem início quando o consumidor constata efetivamente aquele defeito. Problema corriqueiro em compras remotas, por internet, ou por telefone, é o atraso. Para evitar essa dor de cabeça, recomenda-se que, primeiramente, você confirme o prazo com o fornecedor, certifique-se do prazo que ele promete atender. Além disso, guarde os comprovantes desse prazo, da estimativa de entrega, porque, não havendo a entrega no prazo pactuado, considera-se que a oferta não foi cumprida do modo contratado pelo consumidor. Houve um descumprimento desse pacto. E, em função desse descumprimento, há a necessidade de o fornecedor responder por isso. Então, houve um atraso na oferta, comunique imediatamente ao fornecedor para que ele tome as providências necessárias. Não atendeu esse comando, há a possibilidade de rompimento desse contrato pelo consumidor, porque a oferta não foi cumprida do modo e da forma previamente pactuada. Lembrando, há casos que podem gerar perdas e danos. Exemplo, o consumidor adquiriu um bem, um presente para entrega no casamento de seu filho e chegou com atraso, não foi possível fazer aquela entrega. E não há como desfazer ou refazer aquele casamento. O prejuízo já foi configurado. Nessa situação, existe a possibilidade do consumidor ainda entrar com uma reparação de danos frente ao fornecedor. E o caso que envolve os marketplaces, de quem é a responsabilidade pelo descumprimento das ofertas. Então, no caso de marketplace, entende-se que a responsabilidade corresponde a um risco inerente ao negócio. E por isso, qualquer fornecedor que esteja recebendo lucro com aquela atividade deve responder pelos seus ônus também. Não há só o bônus. Então, marketplace como Amazon, lojas no Submarino, Americanas, próprio Mercado Livre, paralelamente é como se fosse um shopping center virtual. Então, em regra, quando você vai a um shopping center, o shopping, em regra, não responde pelas vendas realizadas pelos lojistas que ali estão estabelecidos.
Fazendo analogia para o marketplace, para muitos também deveria ser realizada essa distinção. O marketplace funcionaria como um shopping virtual e cada lojista que deveria responder efetivamente pelas suas vendas, né, pelo descumprimento do Código de Defesa do Consumidor. E nesse sentido é que a gente faz a diferença entre o e-commerce. Então, o próprio lojista monta o seu site, vende a sua mercadoria, presta o seu serviço pela internet, ele se responsabiliza. De forma distinta é a condição do marketplace. Então, há um tema relevante hoje em discussão, que é de quem efetivamente é a responsabilidade, no caso, para resolver um problema numa compra realizada em um ambiente virtual desse, em um marketplace. Seria do próprio marketplace ou da empresa parceira que utiliza o canal para realizar a venda? Então não há uma resposta ainda consolidada, por isso que é importante que o consumidor, nesses casos, perceba efetivamente de quem ele está comprando, ainda que seja em um ambiente virtual, de um grande shopping virtual desse, como Amazon, Submarino, Americanas e assim por diante. Então é necessário saber as regras que o marketplace estabelece perante os consumidores, se ele assume ou não esse tipo de responsabilidade, né? Porque, em regra, ambos deveriam responder. Apesar disso, você efetivamente realizou a aquisição e teve um problema nessa compra, recomenda-se, primeiramente, entrar em contato diretamente com o lojista ou fabricante daquele produto. Não teve uma solução a contento, não teve uma resposta positiva, encaminhe a questão ao marketplace para verificação ou que ele force também que aquele fornecedor, aquele vendedor atenda o consumidor da forma adequada, possa atender o consumidor de forma adequada. É importante assim que você saiba dos seus direitos, ainda que a compra seja realizada remotamente, em especial os casos de direito de arrependimento, os casos de garantia do produto que você adquiriu, bem como os prazos descumpridos, que é uma oferta não atendida, e a possibilidade, inclusive, de reparação de danos morais, dependendo da situação. Agradeço a sua atenção e até o nosso próximo encontro. Lembrando, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, marque o sininho para ser notificado dos novos vídeos, dê o like, tem alguma observação ou crítica, marque nos comentários, faça o seu comentário. E até breve.